E vós, quem dizeis que eu sou? A citação é de Mateus 16,15. Perguntou Jesus: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, respondendo, Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A Igreja Adventista não crê que Jesus é o Filho de Deus. Isso é surpreendente. No livro Uma Questão de Filiação, do pastor Ángel Manuel Rodrigues, do Instituto de Pesquisa Bíblica da Associação Geral, escreveu: a imagem de pai e filho não pode ser aplicada literalmente ao relacionamento divino pai e filho dentro da Trindade. O filho não é o filho natural e literal do pai. Uma criança natural tem um começo, enquanto na Trindade o filho é eterno. O termo filho é usado metaforicamente quando aplicado à divindade. Com metaforicamente, ele quer dizer é um símbolo, simplesmente uma metáfora, uma simbologia. Ainda mais o pastor Frank Holbrook, na revista Sinais dos Tempos, 1985, diz o seguinte: pode-se inferir das Escrituras que quando a divindade estabeleceu o plano da salvação, em algum momento da eternidade passada, eles também assumiram certas posições ou papéis para executar as provisões do plano. Então, o que ele está dizendo justamente é que pai e filho, na verdade, não são pai e filho, simplesmente são papéis que eles estão desempenhando. E na revista Adventista, 31 de outubro de 1996, diz o seguinte: para erradicar o pecado e a rebelião do universo e restaurar a harmonia e a paz, um dos seres divinos aceitou e assumiu o papel do pai, outro o papel do filho. Então, realmente a Igreja Adventista nega que Jesus é realmente o divino Filho de Deus. Veja só que interessante, essa é a citação de Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 686. Ensinar que Jesus não é o Filho de Deus é espiritismo. Primeiro ela cita 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 2, onde diz que falsos mestres introduzirão encobertamente heresias destruidoras e mesmo negarão o Senhor que os resgatou. Ela diz o seguinte depois: aqui o apóstolo indicou uma das mais assinaladas características dos ensinadores espíritas. Eles se recusam a reconhecer a Cristo como o Filho de Deus. Com relação a tais instrutores, o amado João declara: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. 1 João 2, 22 e 23, no livro Patriarcas e Profetas. Então, o que ela está dizendo aqui é o seguinte, que são ensinadores espíritas, falsos ensinadores, heresias destruidoras. Negam o Pai e negam o Filho. Então, negar que Jesus é o Filho literal e verdadeiro de Deus é considerado por ela como espiritismo. A Bíblia é bem clara. João 3,16, um versículo mais conhecido da Bíblia: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Como Deus poderia ter dado ou enviado o seu Filho se não tivesse um filho para dar ou para enviar? Então Jesus deveria ser filho antes de ser enviado. Mateus 3,17, eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Deus mesmo deu testemunho do céu. E novamente no Monte da Transfiguração, Mateus 17,5, eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então Deus deu testemunho direto com a sua própria voz do céu, dizendo que
Jesus era o seu filho, filho amado. Lucas 4:3, disse-lhe então o diabo, se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Tentação de Satanás, justamente fazendo Jesus duvidar de que era o filho de Deus. No deserto da tentação, o livrinho de Ellen White, página 49, diz assim, Satanás lisonjeava-se a si mesmo de que poderia levar Cristo a duvidar das palavras faladas do céu por ocasião do seu batismo. Se ele pudesse tentá-lo a questionar a sua filiação e a duvidar da verdade das palavras faladas por seu pai, ganharia uma grande vitória. Aí vemos claramente que a intenção de Satanás era fazer Jesus duvidar das palavras que seu pai lhe disse por ocasião do seu batismo. Tu és o meu filho amado, filho. E Jesus não caiu na tentação de Satanás. Ele cria e creu, foi isso que o sustentou durante os momentos terríveis da tentação, sabendo que era o Filho de Deus e que Deus estava com ele. João 5,18 Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então aqui vejam o conceito que os israelitas, com os judeus, especialmente os líderes judaicos tinham, né? A respeito de ser filho de Deus. É que quem dizia ser filho de Deus estava fazendo-se igual a Deus. Então esse é o ponto que a Bíblia coloca. Ser filho de Deus é ser igual a Deus, é ser Deus igual que o Pai. Mateus 11:27 Tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo que Jesus tem, inclusive a divindade, o poder, a glória, foi dado por Deus, pelo Pai para ele. Colossenses 1,19 Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Mateus 28:18 E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, É-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus recebeu o poder. Jesus não é Deus por si mesmo. Seu poder não é de si mesmo, senão que recebeu do Pai. João 5,26 Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. O Pai concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Gênesis 1, 27 e 28. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Muitos hoje em dia querem nos fazer crer que a palavra façamos implica 3 pessoas. De nenhuma maneira, não pode ser isso. Plural significa 2 ou mais pessoas, tá? Não necessariamente 3. Ellen White explica bem certinho quem falou a quem, quando Deus disse façamos. História da Redenção, página 20, parágrafo 2. Depois que a terra foi criada, com sua vida animal, o Pai e o Filho levaram a cabo seu propósito, planejado antes da queda de Satanás, de fazer o homem à sua própria imagem. Eles tinham operado juntos na criação da terra e de cada ser vivente sobre ela. E agora disse Deus a seu Filho, façamos o homem à nossa imagem. Então, somente 2 pessoas divinas, 2 seres divinos, o Pai e seu Filho. E o Pai disse a seu Filho, façamos o homem à nossa imagem. Então a Bíblia é muito clara e o Espírito de profecia confirma. Agora, um episódio que nos dá a entender muito bem o relacionamento entre o pai e o filho é Gênesis 22:2, a história de Abraão, quando foi-lhe ordenado que sacrificasse o seu filho Isaque. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. No livro Desejado de Todas as Nações, página 330, diz o seguinte, essa terrível prova foi imposta a Abraão a fim de poder ver o dia de Cristo e compreender o grande amor de Deus para com o mundo, tão grande que para erguê-lo da degradação,
entregou seu único filho à tão vergonhosa morte. É maravilhosa a ilustração. Assim como Abraão tinha um filho único a quem amava, Deus tinha também um único filho legítimo, verdadeiro, a quem amava. E Abraão entendeu que Deus no futuro ia enviar o seu filho para pagar o resgate do nosso pecado. Patriarcas e Profetas, página 8, parágrafo 5. E o Filho de Deus declara a respeito de si mesmo. Aqui aquela controversial passagem de Provérbios, capítulo 8, que fala da personificação da sabedoria. Né? Muitos dizem que aqui não é Cristo que fala, mas na verdade, Ellen White, sob a inspiração de Deus, ela diz: o Filho de Deus declara a respeito de si mesmo. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas. Quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Ellen White cita isso e depois ela coloca o texto completo, Provérbios capítulo 8, 22 a 30. Apesar de que ela não cita todo, mas coloca toda a citação aqui. Vamos ler toda a citação completa, tendo em vista que é o Filho de Deus que declara isso a respeito de si mesmo. O Senhor me possuía no princípio de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Então aqui Jesus, falando a respeito de si mesmo, ele disse que lá no começo, em algum momento da eternidade passada, ele foi gerado e trazido à existência pelo Pai, por seu Pai, e ele era um companheiro e ajudador do seu Pai na obra da criação. Revista Sinais dos Tempos, 30 de maio de 1895. Uma oferta completa foi feita, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Unigênito, somente lembrando, significa o único gerado. Não um filho por criação, como foram os anjos, nem um filho por adoção, como é o pecador perdoado, mas um filho gerado na expressa imagem, na imagem expressa da pessoa do Pai, e em todo o esplendor de sua majestade e glória, um igual a Deus em autoridade, dignidade e perfeição divina. Então Ellen White faz uma diferença bem grande e marcante a respeito da palavra criado e gerado. Ela diz que os anjos foram criados, são filhos por criação. Os pecadores, nós somos filhos por adoção. Jesus, no entanto, é um filho gerado na imagem expressa do Pai, gerado de Deus. Ela faz uma diferença entre criado e gerado. Qual é a diferença entre criado e gerado? É que quando Deus gera uma coisa, ou um ser, gera com a sua mesma substância, com a sua mesma natureza. Então, um ser gerado à imagem de Deus, gerado à imagem de Deus, a expressa imagem de Deus, é que tem a mesma substância, a mesma essência, a mesma matéria de Deus, por assim dizer. Já um ser criado não tem a mesma substância de Deus. Então, Jesus, ele é Deus porque ele herdou do seu Pai a natureza divina. Deus se agradou em que ele tivesse todos os poderes, a plenitude da divindade nele. Muita atenção agora nas seguintes palavras: em todo o esplendor de sua majestade e glória, quando Jesus foi gerado. Por quê? Porque muitos dizem que essa
Esse gerado se refere a quando foi gerado aqui no ventre de Maria, quando nasceu neste mundo. Mas, na verdade, quando Jesus nasceu no ventre de Maria, será que ele nasceu com todo o esplendor e glória e majestade do Pai? Claro que não. A irmã White ensinou que o Filho unigênito de Deus é um filho gerado em todo o esplendor da majestade e glória do Pai. A pergunta que eu faço é a seguinte: quando Jesus foi gerado de Maria, foi ele gerado em todo o esplendor da majestade e glória do Pai? Isso realmente aconteceu? Ela mesma responde na Revista Adventista, 13 de setembro de 1906. Cristo veio, mas não no esplendor da sua glória divina. Ele colocou de lado seu manto real e coroa real, revestiu sua divindade com a humanidade e veio viver sobre a terra como um homem entre os homens. Se ele tivesse vindo no poder e glória de sua divindade, os pecadores não poderiam ter ficado em sua presença sem serem destruídos. Então, novamente, quando Jesus foi gerado, aqui nesta citação, foi gerado lá na eternidade, como filho legítimo nascido de Deus. Veja bem, Gênesis capítulo 1, 26 e 27. Tem mais informação aqui do que nós normalmente entendemos. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tá bem? Quando Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus é não somente a parte física, porque cremos que Deus tem uma cabeça, um corpo, uma forma, melhor dito, né? Tem braços, tem dedos, tem pernas, mas também a parte moral, capaz de tomar decisões, de raciocínio. Essa é a imagem de Deus. Agora, a nossa semelhança, Deus quis dar um exemplo, uma ilustração ao universo inteiro, aos anjos, de como é o relacionamento entre pai e filho. Veja bem, Adão era o rei aqui desta terra, foi coroado rei, mas estava sozinho, só ele, não tinha uma ajuda idônea para ele. Então Deus tirou do seu costado, do seu seio, por assim dizer, uma ajudadora, uma companheira idônea, para ilustrar o que aconteceu à semelhança do pai e do filho. Deus, o soberano do universo, estava só no começo. E então ele tirou do seu seio, do seu costado, por assim dizer, uma parte, e de aí então gerou um filho, a sua expressa imagem, um Deus como ele, na expressa imagem da sua glória e majestade. Então assim é como devemos entender. Por que Adão e Eva não foram criados juntos, ao mesmo tempo? Por que criou Deus Adão primeiro e depois fez Eva a partir do costado do seio de Adão? Para mostrar, para ilustrar o que havia acontecido lá na eternidade com Deus e seu Filho Jesus. Na Revista Adventista, 1895, o Eterno Pai, aquele que é imutável, deu seu único Filho retirado do seu seio, aquele que foi feito à expressa imagem de sua pessoa e enviado à terra para revelar o quanto ele amou a raça humana. Então, novamente, aqui a citação é bem clara. O seu único filho, unigênito, retirado do seu seio, do seu lado, com a mesma substância e natureza de Deus, foi feito à expressa imagem de sua pessoa. Novamente, nossa alta vocação, página 7. Se bem que o pecado houvesse cavado um abismo entre o homem e seu Deus, uma bondade divina proveu um plano que lançasse uma ponte sobre esse abismo. E de que material se serviu ele, Deus, para formar essa ponte? Uma parte de si mesmo. O resplendor da glória do Pai veio a um mundo manchado, endurecido pela maldição, e mediante seu caráter, mediante seu corpo divino, estabeleceu a ponte sobre o abismo. Então, novamente, explicando bem claro que Deus fez uma ponte sobre o abismo entre o pecador e ele mesmo, e essa ponte sabemos que é Jesus Cristo, e aqui diz que Jesus é uma parte dele mesmo, do Pai, mostrando assim que
ele foi gerado a partir da substância do Pai, como um ser divino, como seu Pai. Testemunhos, volume 8, página 268. Deus é o Pai de Cristo. Cristo é o Filho de Deus. A Cristo foi atribuída uma posição exaltada. Foi feito igual ao Pai. Cristo participa de todos os desígnios de Deus. Mais claro do que isso é impossível. Você nos diz claramente que Deus é o Pai de Cristo, não um Pai metafórico, simbólico. Cristo é o Filho de Deus, não um filho metafórico, simbólico, como dizem os teólogos modernos. Não? A Cristo foi atribuída uma posição exaltada por quem? Pelo seu Pai, o soberano do universo. Ele foi feito igual ao Pai. Por quem? Pelo Pai, o soberano do universo. Quer dizer que Jesus é Deus, no pleno sentido da palavra, mas ele não é eterno como o Pai, porque um filho não pode ter a mesma idade do pai. O pai teve que vir primeiro e depois o seu filho, assim como Adão e Eva. Adão veio primeiro, Eva veio depois, formada a partir de Adão. Deus, o Pai, nunca teve princípio, nunca teve começo. Jesus foi gerado à expressa imagem de Deus. Instrutor dos Jovens, 21 de novembro de 1895. Como pode ser que o bebê indefeso na manjedoura de Belém ainda seja o divino Filho de Deus? Mensagens Escolhidas, volume 1, página 226. Ao mesmo tempo que era filho de um ser humano, tornou-se o Filho de Deus num novo sentido. Já era filho de Deus, gerado por Deus lá na eternidade. Agora tornou-se filho de Deus num novo sentido, quando nasceu aqui nesta terra como homem. O desejado de todas as nações, página 27. Deus prometera dar o primogênito do céu para salvar os pecadores. Este dom devia ser reconhecido em todas as famílias pela consagração do primogênito, do primeiro filho. Devia ser consagrado ao sacerdócio, como representante de Cristo entre os homens. Isso é bem claro quando você lê o Antigo Testamento. Não? O primogênito era consagrado a Deus, o primeiro filho de uma família era consagrado a Deus, porque Jesus, o primogênito do céu, o único filho real e legítimo de Deus, seria dado para pagar o resgate do nosso pecado, da família humana. Testemunhos, volume 5, página 233. Ele se movia entre eles com a dignidade e o poder de um rei nascido no céu. Bible Echo, 8 de fevereiro de 1897. Se Deus pudesse ter mudado esta lei para atender ao homem em sua condição decaída, ele não teria feito isto e mantido seu filho unigênito no céu? Certamente o faria. Então aqui vemos claramente que Jesus já era o filho único, unigênito, o único gerado no céu antes de vir a este mundo. Manuscrito liberado, volume 6, página 112. Por meio da provisão feita quando Deus e o Filho de Deus fizeram um convênio para resgatar o homem da escravidão de Satanás. Deus e seu Filho fizeram um convênio para salvar o homem caso ele viesse a pecar. Patriarcas e Profetas, página 9. Em vez de procurar fazer com que Deus fosse o alvo supremo das afeições e fidelidade de todos os seres criados, consistiu o esforço de Lúcifer em obter para si o serviço e lealdade deles. E cobiçando a glória que o infinito Pai conferira a seu Filho, este príncipe dos anjos aspirou ao poder que era a prerrogativa de Cristo apenas. Então Lúcifer no céu cobiçou a glória e o poder que o Pai conferira a seu filho, porque o filho tinha direito, tinha prerrogativas, e ele agora aspirou a ter esse mesmo poder que Jesus tinha por ser filho de Deus. Ellen White, numa carta escrita para o Dr. Kellogg, 29 de agosto de 1903, diz o seguinte: quando Cristo anunciou pela primeira vez às hostes celestiais a sua missão e obra no mundo,
ele declarou que deixaria sua posição de dignidade e disfarçaria sua santa missão, assumindo a semelhança de um homem quando, na realidade, ele era o Filho do Deus infinito. Então, Jesus não é Deus, o Filho, mas é o Filho do Deus infinito, o que é uma grande diferença. Patriarcas e Profetas, página 10. Disputar a supremacia do Filho de Deus, desafiando assim a sabedoria e o amor do Criador, tornara-se o propósito desse príncipe dos anjos. Para tal objetivo estava ele a ponto de aplicar as energias daquela mente superior, que abaixo da de Cristo era a primeira dentre os exércitos de Deus. Uau! Lúcifer, com a sua mente superior, agora se dispôs a desafiar o Criador, porque o Criador elevou a Cristo acima de todos, porque tinha a prerrogativa por ser filho, e ele cobiçou esta glória, este poder. Mas aquele que queria livres as vontades de todas as suas criaturas, a ninguém deixou desprevenido quanto ao sofisma, quanto ao engano desconcertante por meio do qual a rebelião procuraria justificar-se. Antes que se iniciasse a grande luta, todos deveriam ter uma apresentação clara a respeito da vontade daquele cuja sabedoria e bondade eram a fonte de toda a sua alegria. Então, antes de que começasse a grande luta, do grande conflito entre Deus e Satanás, Deus reuniu as hostes celestes e se deu uma apresentação bem clara a respeito da sua vontade e da ordem que existia no céu. Patriarcas e Profetas, página 10, nos dá uma visão clara desta reunião. O Rei do Universo convocou os exércitos celestiais perante ele, para em sua presença apresentar a verdadeira posição de seu filho e mostrar a relação que este mantinha para com todos os seres criados. O Filho de Deus partilhava do trono do Pai, e a glória do ser eterno existente por si mesmo rodeava a ambos. Então, o ser eterno existente por si mesmo, o Pai. Jesus, o seu Filho, sentado com o Pai no seu trono. A glória do ser eterno existente por si mesmo envolvia ambos, o Pai e o Filho. Vejam que interessante que somente menciona dois seres divinos, o Pai e seu Filho. Não há um outro terceiro ser divino. Em redor do trono reuniam-se os santos anjos em uma multidão vasta e inumerável. Milhões e milhares de milhares. Apocalipse 5:11. Estando os mais exaltados anjos como ministros e súditos, a regozijar-se na luz que da presença da divindade caía sobre eles. Perante os habitantes do céu reunidos, o Rei declarou, o Rei, o soberano do universo, Deus o Pai, que ninguém a não ser Cristo, o unigênito de Deus, poderia penetrar inteiramente em seus propósitos, e a ele foi confiado executar os poderosos conselhos de sua vontade. O Filho de Deus executara a vontade do Pai na criação de todos os exércitos do céu, e a ele, bem como a Deus, eram devidas as homenagens e fidelidade daqueles. Cristo ia ainda exercer, não tinha exercido, ia ainda exercer o poder divino na criação da terra e de seus habitantes. Em tudo isto, porém, não procuraria poder ou exaltação para si mesmo, contrários ao plano de Deus, mas exaltaria a glória do Pai e executaria os seus propósitos de beneficência e amor. Então aqui vemos que mesmo antes de Cristo haver criado esse planeta e os seus habitantes, Jesus já era chamado o Filho de Deus, Já partilhava o trono do Pai. Agora vamos ver quem ensinaram os pioneiros da Igreja Adventista sobre a filiação de Jesus. Waggoner, Eliot Waggoner, filho do pai que se chamava também J.H. Waggoner. Revista Sinais dos Tempos, 8 de abril de 1889. Embora ambos, pai e filho, sejam da mesma natureza,
O Pai é o primeiro no tocante ao tempo. Ele também é maior pelo fato de que não teve início, enquanto que a personalidade de Cristo teve início. Novamente, Eliot Wagner, no livro Cristo e Sua Justiça, página 19 a 24. Havia um tempo quando Cristo saiu e veio de Deus, do seio do Pai, citando João 8,42 e 1,18. Mas esse tempo foi tão distante nos dias da eternidade que para uma finita compreensão é praticamente sem começo. Novamente, Wagner, no livro Cristo e Sua Justiça, página 12. Os anjos são filhos de Deus, assim como Adão, pela criação. Cristãos são filhos de Deus por adoção, citando Romanos 8, 14 e 15. Mas Cristo é o Filho de Deus por nascimento. E assim, Cristo é a expressa imagem da pessoa do Pai. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Novamente, Wagner, no seu livro Cristo e Sua Justiça, página 26. Mas a questão fundamental é que Cristo é um filho gerado, não um súdito criado. Ele tem por herança um nome mais excelente do que o dos anjos. Ele é um filho sobre a sua casa, sendo ele o filho unigênito de Deus. É da mesma substância e natureza de Deus, e possui por nascimento todos os atributos de Deus. Pois o Pai agradou-se de que o seu Filho fosse a expressa imagem de sua pessoa, o fulgor de sua glória e repleto de toda a plenitude da divindade. Pastor John Andrews, primeiro missionário adventista para fora dos Estados Unidos, esteve na Europa, Suíça. Revista Adventista, 7 de setembro de 1869. O Filho de Deus teve Deus por Pai em algum ponto da eternidade passada, no princípio dos dias. Aqui agora uma citação da Revista Adventista. Revista Adventista, 17 de abril de 1883. Aqui é uma sessão de perguntas e respostas da Revista Adventista. E aqui um irmão, Little John, é que faz a resposta, dá a resposta dessa pergunta. Um leitor da revista escreveu o seguinte ali, JC é o nome da pessoa que aparece em cima ali. A pergunta era a seguinte: você poderia me ajudar com aqueles textos bíblicos que dizem claramente que Jesus é um ser criado? Então agora responde o irmão Little John. Você está enganado ao supor que os adventistas do sétimo dia ensinam que Cristo foi criado. Eles acreditam, pelo contrário, que ele foi gerado do Pai e que ele pode ser chamado de Deus adequadamente e adorado como tal. Eles acreditam também que o mundo e tudo o que existe foi criado por Cristo em conjunto com o Pai. Eles acreditam, no entanto, que em algum lugar nas eras eternas do passado houve um ponto em que Cristo veio à existência. Eles pensam que é necessário, eles, os adventistas do sétimo dia, pensam que é necessário que Deus tenha precedido a Cristo em seu ser para que Cristo pudesse ter sido gerado por ele e sancionar a ele a relação de filho. Eles se apegam à personalidade distinta do Pai e do Filho, rejeitando como absurdo aquele aspecto do trinitarianismo que insiste em que Deus, Cristo e o Espírito Santo são três pessoas e ainda assim uma pessoa. Os adventistas do sétimo dia sustentam que Deus e Cristo são um, no sentido em que Cristo orou para que seus discípulos fossem um, isto é, um em espírito, propósito e trabalho. Revista Adventista, 17 de abril de 1883. Então aqui claramente está explicado o que os adventistas do sétimo dia criam antes, como um povo. E todos estavam unânimes nessa crença, que Jesus havia sido trazido à existência gerado do Pai nos tempos da eternidade, e que não é eterno como o Pai, e que o conceito de uma trindade, três pessoas coeternas e coiguais, era para eles considerado um absurdo. As profecias do Apocalipse de Urias Smith, Uriah, é a maneira certa de dizer, né? Uriah Smith, um dos editores da Review and Herald, pioneiro da Igreja Adventista, homem
inteligentíssimo, ilustre na época, escreveu as profecias do Apocalipse, e não somente de Apocalipse, ele tem completo a Daniel e Apocalipse. E Ellen White recomendou o seu livro, juntamente com O Grande Conflito e Patriarcas e Profetas, que esses livros fossem distribuídos para todos, sejam adventistas e não adventistas também. Mensagens Escolhidas, página 127. A luz dada foi que Daniel e Apocalipse, O Grande Conflito e Patriarcas e Profetas devem ser vendidos. Eles contêm exatamente a mensagem que o povo necessita, a luz especial que Deus deu à sua igreja. Os anjos de Deus preparam o caminho para estes livros no coração das pessoas. Aqui, a luz dada. A luz dada por quem, a Ellen White? Por Deus, obviamente. Deus deu essa informação para Ellen White, que o livro de Daniel e Apocalipse, de Uriah Smith, O Grande Conflito e Patriarcas e Profetas são especialmente importantes na nossa época em que estamos vivendo, tanto para membros da igreja como para o povo em geral. Se ela recomendou o livro de Uriah Smith, é porque ele está totalmente de acordo com o que a mensageira de Deus compreendia ser a verdade. Olha que interessante, quando ele, no livro, ele explica Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Vamos ler primeiro aqui a citação da Bíblia e vamos ver depois o comentário que ele faz a respeito deste texto. Apocalipse 5, versículo 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há, estava dizendo àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Primeiro lugar que podemos ver nesse texto é que somente há dois seres divinos. O Pai, que aparece sentado no trono, e o Cordeiro, representando Jesus. E a esses dois seres divinos se dá honra e louvor e glória. Agora, comentando esse texto, Uriah Smith, ele escreve o seguinte, esta é uma foto do livro mesmo, que eu tenho aqui comigo em minhas mãos. Ao Cordeiro, assim como ao Pai que está sentado sobre o trono, é rendido louvor neste cântico de adoração. Grande número de comentadores viram aqui uma prova da eternidade de Cristo com o Pai. Aliás, dizem eles, não se atribuiria aqui à criatura a adoração que pertence apenas ao Criador. Mas esta não é talvez a conclusão necessária. As Escrituras, em parte alguma, falam de Cristo como de um ser criado, mas claramente afirmam que ele foi gerado pelo Pai. Mas conquanto, como filho gerado, não possua com o Pai uma coeternidade de existência pretérita ou passada, o começo da sua existência é anterior a toda a obra da criação, em relação à qual ele foi criador juntamente com Deus. Não podia o Pai ordenar que se prestasse a um tal ser adoração igual à sua, sem se tratar de idolatria da parte dos adoradores? Deus elevou-o a posições em que é próprio ser adorado, e, além disso, ordenou que se lhe prestasse adoração, o que não teria sido necessário se ele fosse igual ao Pai em eternidade de existência. O próprio Cristo declara que, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5,26. O Pai exaltou-o soberanamente e deu-lhe um nome que é sobre todo o nome. Filipenses 2,9. E o próprio Pai diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1,6. Esses testemunhos mostram que Cristo é agora objeto de adoração, igualmente com o Pai, mas não provam que tenha com ele uma eternidade de existência passada. Então está muito clara a posição de Uriah Smith e a posição dos pioneiros adventistas, né? Onde Cristo é Deus, mas é Deus porque foi gerado com a mesma substância do Pai, não porque seja Deus por si mesmo. Qualquer coisa contrária a isto é uma mentira. O ensino que nega
que Jesus era o Filho gerado e legítimo de Deus antes mesmo da criação deste mundo é um ensino diabólico, doutrina de demônios. Se reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus, cremos que ele foi gerado do Pai em algum momento da eternidade passada e que não é eterno como o Pai, mas que teve um princípio. E se Jesus foi gerado, a doutrina da Trindade, tal como é ensinada hoje pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, é um engano e uma completa mentira, porque o conceito da Trindade pressupõe a existência de três pessoas coeternas. O que a Bíblia ensina é a existência de um Deus soberano, que é a fonte de vida para todo o universo, Deus o Pai. Depois Jesus, seu único Filho legítimo e verdadeiro. E finalmente o Espírito de Deus, que é a onipresença do próprio Deus, do próprio Jesus conosco, e não um terceiro ser divino. Esta verdade não muda nada do que cremos acerca de Jesus. Ele ainda é o Pai da eternidade, Isaías 9,6, porque sua origem é desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, Miqueias 5,2. Também é o Alfa e o Ômega, Apocalipse 1,8, porque através dele Deus criou todas as coisas. 1 João capítulo 5, versículo 9 e 10. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Então o texto é bem forte e bem direto. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Se o testemunho de um homem tem valor, quando é chamado, por exemplo, a um tribunal para depor, para dar o seu testemunho, então o testemunho de Deus ainda é maior, porque Deus é o Rei do Universo. E Deus deu testemunho a respeito do seu Filho, dizendo várias vezes na Bíblia, este é o meu Filho amado. Se não demos crédito, se não cremos no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho, estamos chamando a Deus de mentiroso. 1 João 4, 14 e 15. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Lucas 8, 28. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. João 6, 40. Seguindo eles caminho fora, chegando-se a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.